Muito boa noite a todos. É a quarta vez, juro por Deus, é a quarta vez que eu estou tentando gravar esse estúdio. Hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro, são 9 horas da noite. E eu estou tentando gravar esse vídeo desde as 7h30, é isso mesmo? Ok, no final, se eu conseguir fazer esse vídeo rápido o suficiente, eu explico para vocês o motivo de tanta tentativa. Vamos ver se agora vai. Gráfico semanal do Ibovespa na tela. Me deixa um aspecto de tô querendo ir para cima, mas tem uma barreira importante por aqui. Onde está essa barreira importante por aqui? Tá aqui. Você já sabe o conceito disso aqui, né? Que eu explico para vocês. Então tem aqui essa faixa aqui que é bem treta aqui no Ibovespa. Por quê? Bom, formação de consolidação aqui, né? E rompeu a resistência, puxou para fora, voltou, consolidou aqui, puxou para baixo e voltou. Então, um baita pedação aqui que pode realmente representar um pedaço difícil aqui do Ibovespa passar, ele ficar lateralizado entre essa região de 109 e 113. No passado, lá em junho do ano passado, isso aqui também foi uma região de formação de fundo. E antes desta perdão, de topo, formação de topo, e antes desta formação de topo foi uma região de formação de resistência aqui também. Ó. Presta atenção na amplitude deste doji e depois aqui desta formação de topo aqui, tá certo? Então a gente vem só esticando a coisa e percebe que onde antes o Ibovespa já formou um doji no semanal, ele forma de novo. Atualmente ele tem formado? Não exatamente no mesmo intervalo, mas quando ele chega dentro dessa regiãozinha aqui, ele começa a ficar um pouco mais difícil. E aí eu olho o aspecto do gráfico no semanal e eu vejo que ele já não está mais dentro de uma estrutura assim tão baixista, embora ele definitivamente não esteja mostrando para mim uma vontade muito forte de subir. E aí a gente vem para o gráfico diário para tentar entender melhor essas movimentações num prazo mais curto. E tá valendo, né, essas rabisqueiras, esses desenhos aqui para a gente entender onde o Bovespa pode dar uma enroscada. E aí eu vou olhando o que, gente? As formações de topos e fundos. Quando eu observei essa formação aqui, que eu expliquei para vocês, né, porque que eu já estava aqui de olho na puxada para baixo aqui do Bovespa quando formou isso aqui, lembra que eu comentei com vocês? Olha a amplitude das barras de queda, amplitude das barras de alta, quando as barras são positivas, que muito pavio, muita dúvida. Foi. Conseguiu alcançar o topo anterior? Não. Chegou perto, mas não alcançou o topo anterior. E aí confirmou a formação de topo aqui, fez um pivô, desceu, segurou justamente aqui nesta região do suporte desse caixote colorido que eu desenhei aqui, deu uma respirada dentro, aqui dentro, que já era esperada, e formou aquele pivô que eu já cansei de desenhar trocentas vezes para vocês, que é aquele pivô projetado do gráfico diário do Ibovespa, e que eu vou desenhar de novo aqui para você. De qual pivô eu estou falando? Deste. Deste. Ctrl C, Ctrl V. Eu pego ele, ele cumpriu o pivô e voltou de novo. Que eu tenho que prestar atenção agora? O que nós podemos observar agora? A formação deste fundo mais alto que o anterior, então a gente tem um pivô aqui. Eu não gosto muito da formação desse pivô, por quê? Porque a retração está muito forte. Embora tenha assim um intervalinho aqui, um espaço, né, que faltou aqui para buscar o fundo anterior. Deixa eu trocar de cor aqui, vou colocar amarelinho. Isso daqui, essa é a diferença, esse intervalinho aqui é basicamente o upside que a gente tem caso esse pivô seja rompido aqui em cima. Se rolar esse rompimento aqui, para ele cumprir 100% deste pivô a partir da formação do calcanhar, ele tem isso aqui para subir, gente, ó. Ctrl C, Ctrl V. Se ele, se ele romper esse topinho... Por que ele está fazendo isso? Ctrl C, Ctrl V. Pego ele aqui, subo. A partir do rompimento, ele projeta isso aqui, ó. Lá no 113,380 aproximadamente, que está bem pertinho do topo anterior, que aliás, né, gente, é padrão, né? Normalmente quando ele rompe um topo, ele tende a buscar a altura do topo anterior e vai ficar aqui. Só que aí você tem um risco desse tamanho,
Você tem um risco desse tamanho para uma possibilidade de retorno desse tamanho. Isso não realmente não é o tipo de pivô que eu gosto de operar. De toda forma, dá para a gente tentar buscar isso daqui observando no gráfico intradiário algum stop mais barato, tá? Até porque no intradiário a gente começa a entender que a empolgação para alta ela pode inclusive continuar. Quando eu olho o Ibovespa sob essa perspectiva, eu entendo ainda que o Ibovespa está dentro de uma estrutura baixista. Por quê? De novo, quando eu olho esse topo mais alto e olho esse fundo formado, tem esse fundo aqui, mas eu vou considerar esse aqui, tá? Esse aqui que é o fundo, mais importante, antes dele formar o topo mais baixo. Então, eu vou pegar esta linha aqui, essa linha aqui, ó, e vou transformá-la na minha linha pontilhada, que é a divisora de estrutura, para a gente ter como referência aqui esse 112, vamos lá na vírgula, 112, 113. Então, aqui é o divisor de estrutura do Ibovespa, que, aliás, a gente já entendeu que ele bate ali, tenta subir, ele falha na alta e desce, né? Isso na primeira tentativa aqui, de subir, só ficou o pavio para cima, desceu aqui, nem chegou a tocar, e agora a gente está tentando caminhar para lá de novo. Vamos ver o que ele vai fazer se ele chegar ali. Só que lembra que eu falei para vocês, ou vocês estudarem o Wyckoff lá, vocês vão ver também o conceito de order block e tal. O Stormer fala bastante sobre isso também. São essas retrações aqui do pivô, gente, ó. Esse intervalo aqui, esse intervalo aqui, ó, que eu vou até mudar de cor. Esse intervalo que eu vou mudar de cor. Eu vou colocar de azulzinho aqui, ó. Esse intervalo aqui que a gente chama de order block. Ok? Agora eu vou apagar tudo e vou pegar só esse retângulo aqui e vou pegar desse fundo até esse topo e vou trazer para cá. Esse é o order block aqui no gráfico diário. Então a gente já está entrando numa região, uma área de valor, uma área onde interessa para o mercado negociar muito. Eu vou mostrar para vocês como é que é isso aqui. Que quando ele vem de baixo para cima, é esperado formação de topo aqui dentro. Quando ele vem de cima para baixo, é esperado formação de fundo aqui dentro. E aí, vocês vão entender por que o mercado está ficando bastante enroscado, porque já enroscou antes aqui em períodos anteriores. Agosto e setembro foi praticamente esse range de negociação de Ibovespa. Olha isso aqui, ó, só vou pegar esse. Eu vou primeiro colorir. Vou colocar azul com um preenchimento coloridinho aqui. Uma corzinha fofa. Aí eu pego isso aqui, ó, só vou puxar para trás, tá, gente? Ó, vocês estão vendo? Que pedaço mais chato, enroscadíssimo do Ibovespa. Então isso significa o quê? Que aqui, para mim, tá mais difícil colocar na reta, igual eu tinha feito no final do ano passado, a partir do dia 12 de dezembro, que eu não vou mais me esquecer desse dia. Aqui, tecnicamente, eu fico, gente, eu tô em cima do muro. Eu realmente tô em cima do muro. E aí, qual é o meu papel aqui para sair de cima do muro? Eu começo a puxar os movimentos cada vez mais para perto, para tirar ou reduzir a subjetividade da minha análise, para eu realmente tentar formar aqui uma opinião, ou chegar numa conclusão e, e me posicionar para alguma direção do Ibovespa. Então, o que, que eu tenho aqui? Primeira coisa, ele ainda está dentro de uma estrutura baixista, certo? Certo. Ele está abaixo daquela linha pontilhada que eu apaguei, mas vocês sabem que está aqui, ó, abaixo dessa linha do 112, 134. Está fazendo ainda marcação de topos e fundos descendentes, com exceção deste primeiro fundo que eu vejo aqui acima do fundo anterior. Eu tenho um fundo mais alto que o fundo anterior e eu marco o topo entre eles, porque isso aqui pode ser o pivô de reversão que eu falei para vocês que não está tão lindo assim, porque ele tem pouco para cumprir até o topo anterior. Se a gente for operar pivô no diário, o risco está imenso, né? De toda forma, ele realmente veio aqui cumprir uma expectativa de buscar aqui um fundo anterior que foi realmente defendido e pode ser que ele esteja saindo do canal, ele faça ali um teste do topo anterior que é logo ali,
Volte, faça um pullback no topo desse pivô e aí sim faça um movimento mais alto para buscar a região dos 120 mil pontos aqui. Tá? Mas isso não é uma coisa que vai acontecer amanhã. Isso aqui eu estou esperando uma movimentação ao longo de uma semana, talvez duas, tá? Para acontecer, umas 10 sessões para acontecer, nesse intervalo aproximadamente, isso daí. E aí eu venho para os 60 minutos, para ver o que está rolando aqui dentro. E a gente já vai, daqui a pouco a gente vai olhar lá o índice futuro, que é o que a gente negocia, tá, gente? Lembrando que o índice futuro é um derivativo aqui do IBOV, que é uma carteira teórica. Então eu preciso entender o que acontece no IBOV para entender melhor o que pode acontecer no índice futuro, ok? Então é isso. Aí, quando eu olho aqui nos 60 minutos, eu falo, gente, ele tá com uma vontade razoável de sair desse canal. Mas percebam como o Ibovespa hoje encerrou testando essa região de topo do canal de baixa. Vamos ver se esses estudos à mão livre vão sair todos. Ah, finalmente. Não saiu todos não, viu? Dá um feedback aqui panelógico, ele não tá limpando tudo não. Então, temos que ficar atentos porque, gente, talvez a corretiva dessas 5 ondas para cima aqui não tenha acontecido ainda, tá? Ou ainda que ele já tenha formado umas outras 5 ondinhas por aqui. Não tô conseguindo desenhar. Beleza, aqui, ó. 1, 2, 3, uma 4 truncadinha aqui, né? Foi uma duas simples. E uma 5 que a 5 ela pode ser do tamanho da 1. Vamos ver, parece que tem um tamanho aproximado da 1 aqui, ó. Olha só que belezinha. Ah, gente. E aí, se essa aqui, né, no padrão Elliott, realmente for um padrão Elliott, o que que a gente pode esperar aqui? Um ABC. Pode ser um ABC flat, que fica segurando no fundo da onda 4, aí depois a gente tem que esperar para ver se vai fazer mais uma sequência de onda para cima ou vai fazer mais uma sequência de onda para baixo. Ou pode ser aquela corretiva clássica, que ele faz um A, B e um C, que pode vir visitar o fundo da onda 2, e aí poderemos ver o Ibovespa de novo na casa dos 105 mil pontos. Hoje, hoje de manhã, com toda aquela informação, aquelas notícias lá de Brasília, né, que estava tendo a invasão lá, enfim, eu já estava esperando uma movimentação um pouco mais baixista. Ela até veio um pouco mais baixista aqui na primeira hora de sessão, caiu durante um. Esse aqui não é de hoje, perdão. Isso aqui não é de hoje, não. É só janeiro aqui, dia 9 aqui. Então, veio aqui uma sessão negativa. Ela abriu aqui alinhada com fechamento de sexta, oscilou para cima, oscilou para baixo aqui na primeira hora, fez o fundo na primeira hora de negociação e nunca mais voltou para lá, né? Só fez a sequência de alta. Não conseguiu fazer uma alta que você fala, nossa, hein? Meu Deus, Ibovespa, vamos para cima com tudo. Não, não fez vamos para cima com tudo. Mas definitivamente, quando eu olho só o que aconteceu hoje, eu não fico assim com tanta vontade de vender, não, viu, gente? Apesar de ter aqui, ó, o acionamento de uma vendinha aqui, que poderia trazer o Ibovespa ali para o fundo anterior. Aqui, ó, a mínima do dia, né? Esse pavio aqui me fala que ele tentou, mas foi não. Não foi não, tá? Então, assim, galera, os movimentos de queda no Ibovespa, no intradiário aqui, são movimentos de retração de curtíssimo prazo. Lembrando, ele está ainda dentro de uma estrutura baixista no diário? Sim, está dentro daquele canal que eu mostrei para vocês. Né? Mas ele está tentando sair. Olha lá, está trabalhando a região de topo de canal de baixo. O que pode acontecer aqui? Ele ficar passeandinho aqui em cima dessa linha e não vamos ignorar esta faixa colorida. Então vamos agora direto para o índice futuro, que é o que a gente negocia. Não sei porque tem tanto gráfico de dólar aqui. Cadê do índice? O índice que é bom nada. O Infut. Eu vou deixar aqui no 15 minutos, identificando algumas coisinhas por aqui. A gente bate o olho, porque a gente entende, né? Vamos olhar a formação das barras. E deixa eu traçar um fibo aqui também. Tem um topo aqui. Vou até o fundo aqui. Mas não retraiu nem 23%. Gente, tá muito suave isso aqui, hein? Tá muito suave. No 15 minutos tá difícil aqui pensar em venda. Vamos ver se ele faz alguma formação de pivô, de reversão, e aí a gente pega um gatilho aqui para ver se ele dá uma descansada até a região dos 107.800. Por que 107.800?
pedaço aqui, ó. Tá entre os 108,100 e os 107,400 aproximadamente, tá, gente? Só essa regiãozinha aqui é uma referência, tá? Então vamos ver se ele vem dar uma passada por aqui. Aqui, o que que pode ser que ele faça? Vindo de cima para baixo, pode ser que ele forme fundo aqui. Pode ser. Ou ele pode fazer algum padrãozinho de reversão, desce, aí faz o pivô, bate aqui no topo, no fundo da área colorida e aí começa a fazer a sequência de queda, tá? Olha aqui, ó. Nasceu aqui, saiu. Quando ele volta, faz topo aqui dentro, saiu. Quando ele volta de baixo para cima, faz topo aqui dentro, virou. Quando veio de baixo para cima, faz topo aqui dentro. E aí, quando ele sai para a parte de cima, ele vem e testa a extremidade da faixa como um suporte, aí continua. Pode ser que ele faça isso daqui para baixo, né? Igual fez aqui no passado que eu acabei de mostrar para vocês. Ele sai, escapa para a parte de baixo, ele vem, escapa de novo, aí ele testa a extremidade inferior, faz um pullback ali, né? E aí dá a sequência na queda. Pode ser que ele faça isso daqui. A gente ainda não tem sinais claros de que ele vai fazer isso, portanto, no curtíssimo prazo, o índice futuro continua dentro da sua estrutura, no curtíssimo prazo, continua dentro da sua estrutura altista. E aí, vamos trazer para os 5 minutos. Para os 5 minutos, o que que a gente tem aqui? Estava subindo? Tava. O que aconteceu? Começou a fletar a região de topo. Sinal de cansaço. O que que poderia fazer? Um rompimento, um breakout para cima, mas não foi isso que aconteceu, foi um breakout para baixo. Inclusive, na segunda transmissão de hoje, eu comentei durante 5 minutos que eu estava olhando o índice dólar, vi a formação de um pivô, e ele acabou cumprindo ali a formação do pivô. O que aconteceu aqui? Escapou dessa congestão para baixo, fez um pullback, tá vendo? Esse topinho aqui, ó, é praticamente o fundo dessa congestão, fez o pivôzinho aqui, desceu, já fez praticamente um pullback, aparentemente já ia descer aqui de novo, que belezinha. E aí é legal a gente observar esses movimentos, porque aí sim eu vejo um upside bacana, porque a estrutura dos pivôs estão bonitas e o intervalo, né, das retrações estão bem bonitas também. A gente consegue traçar aqui uma linha bem bonitinha de baixa, e quanto mais baixo vai fazendo topo, melhor ainda é a perspectiva da venda, certo? Onde que ele pode dar uma enroscada? Nesse intervalo entre 109,970 e esse 109,745. É esse pedaço onde ele já enroscou antes, ó. Então, se o mercado tivesse continuado aqui, eu diria, olha, galera, vai chegar nessa faixa rosa, ele pode ficar ali meio ruminante ali, ficar ali meio travadão. E aí, observar a formação das barras nessa região, tamanho de pavio, tamanho de corpo, volume de negociação no tempo, volume no preço e entender o que que ele pode fazer ali. Certo? Então é isso, galera. Em resumo, o índice ele está bem sustentado, então a gente tem que aguardar uma formação gráfica bem feita de reversão e de continuação. Por hora, o que, que pode ser que role bacana aí de operar? Gente, price action e observar a média móvel nos gráficos mais curtos, tipo, eu vou até tirar tudo aqui desse layout, depois eu uso de novo. Vou até colocar o 15 minutos aqui. Então, o que, que a gente pode fazer aqui? Entender, aqui no 15 minutos ele já virou para baixo. Inclusive deu um crossinho aqui de venda. Então, o que, que pode fazer? O que, que a gente pode trabalhar aqui, né, amanhã? Bom, gente, testou a média móvel aqui no caso, testou a média, fez uma barra negativa, perdeu a mínima, vende com stop na máxima e stop necessariamente acima da média. E aí pegar a frequência ou 2, 3 vezes a amplitude da barra, que foi o gatilho da operação. Tá? Parece que está funcionando bem. Por exemplo, aqui, estava para cima da média móvel, fez um pivô de reversão com gatilho para baixo da média. E aí, legal, né? Como é que opera pivô? Bom, nesse caso, pivô de baixo, perdeu o fundo, eu vendo, stop acima do calcanhar e a projeção ali de 100% ou de 161%. Eu vou usar a ferramenta aqui agora para a gente projetar, tá bom? Ó, aqui, por aqui. Então, o stop ficaria ali mais ou menos no 11,8, ou um pouquinho menos que isso. O 100% do pivô ficou ali no 110,590. Eu comentei isso com vocês, vocês podem ir lá ver no vídeo, tá? E o 161,8 fica aqui no 110,290 e ele foi. Né? Ele foi no zigue-zague ali, mas foi bonitinho.
Então, fez o pivô, depois de fletar, né? Depois de lateralizar, fez um pivô com gatilho para cima ou para baixo, fica mais fácil de confiar. E aí você vai usando a média móvel para balizar teu stop. Ou as máximas, no caso, né? Vendido usando as máximas das barras anteriores. Mas aqui nesse caso, ficou melhor mesmo aí depois que ele começou a fazer as barras, né? A partir do rompimento do pivô, vou tirar o Fibonacci para ficar mais fácil de olhar. A partir do rompimento do pivô, olha a amplitude das barras de venda como são maiores do que as de compra, né? As barras negativas aqui, elas são mais amplas, elas correm mais espaço para baixo, usando menos tempo, enquanto que as barrinhas de compra, né, as barras positivas, elas são mais numerosas, elas têm amplitude menor, elas demoram um pouquinho mais de tempo até para acontecer. Então aqui, ó, em duas barras, ela desceu que uma, duas, três, quatro, cinco barras ela precisou subir. Então isso aqui ficou bem característico de mercado vendedor, pegou um pouco mais de volatilidade, mas andou bonitinho aqui. Então, o negócio é, na minha opinião, observar bem as formações das figuras, observando também a amplitude das barras e os pavis, se estiverem ali acontecendo bastante, para tentar pegar essas figuras, operar essas figuras e usando a frequência para fazer ajuste de stop. Então, para amanhã, nossa, tá boa a frequência, em 125 pontos para scalp, 250 para day trade é ótimo, porque eu já tenho uma estratégia que ela é aqui, ó, 125, 250, que é bem essa mesmo para índice. Vai ficar bem legal de operar isso aqui. Então, para o índice futuro, gente, é basicamente isso, tá? Por curtíssimo prazo, eu fico um pouco mais acreditando na sustentação, eu diria, ele está lateralizado para alta, né? A tendência dele lateralizado alta, por quê? Porque quando eu olho aqui até no 15 minutos, eu percebo que existe ainda uma distância de um topo para o outro, mas ela já não está mais tão aguda. Ela demora mais tempo, né? Mas a distância entre um topo e outro está ficando bem mais curta. É diferente quando eu olho dessa distância para essa, dessa distância para esta, desta para essa e dessa para essa. Então a gente está percebendo a suavização dessa curva aqui, que pode ser o quê? Uma consolidação para romper para cima com mais força, ele dá outra esticada, ou a formação de um topo arredondado, ou uma consolidação para depois dar uma retraída um pouco mais forte, e quem sabe vir buscar essa região dos 106, 105 mil pontos, tá? Então, resumindo, gente, eu estou mais em cima do muro e vou ficar um pouco mais cautelosa com as operações vendidas, a não ser que eu veja sinais assim mais claros, tá? Eu estou esperando uma retração, por quê? Por causa da suavização da curva da diferença entre os topos mais recentes, tá? Mas estou reticente também por quê? Bom, porque eu estou vendo uma sequência de topo e fundo ascendente e não estou vendo nem uma tentativa aqui de uma no 15 minutos de um rompimento de pivô decente aqui para a gente fazer uma operação vendida para um prazo mais longo. Eu digo mais longo aqui é 15, 30 minutos, tá, gente? Não tem nada de gráfico diário aqui, não. Belezura? No gráfico diário, Ibovespa continua dentro daquela estrutura que eu comentei com vocês. E é isso aí. Beleza? Então, o negócio é observar os sinais no curtíssimo prazo para a gente tentar extrair o máximo de dinheiro do mercado. Hoje, o resultado ele foi positivo. Infelizmente, eu acabei entregando uma boa parte do primeiro trade do índice que eu consegui pegar legal ali. No segundo trade, eu acabei entregando aí o resultado. Não cheguei a ficar no negativo, tá? Mas a curva de capital ela desceu, não ficou na máxima do dia. Eu fiz gestão de risco ali. Mas isso aí é paciência, isso aí acontece, né? O importante é manter o máximo de dinheiro que a gente puder ali na conta, tá? Por isso que eu sou super a favor aí de fazer ajuste de stop, especialmente quando ele anda a frequência ou pelo menos a amplitude da pontuação que a gente está no risco. Então, por exemplo, se eu tenho um stop de 380 pontos, se ele andar 380 pontos, o ideal seria já descer um pouquinho o stop, colocando no zero um pouquinho para frente, porque se ele voltar, você não paga nada, tá? Isso pode gerar uma frustração no sentido de, poxa, às vezes ele foi só fazer um pullback e ele tira a gente do trade e anda de novo. Eu prefiro lidar com isso muitas vezes do que tomar um stop de 360. O que a gente pode fazer para lidar menos com esta chance ou dar menos de acontecer essa chance é quando ele bate duas vezes a amplitude do risco na operação e aí sim a gente faz o ajuste de stop ou ainda, né, não mexer no stop, mas fazer a parcial da operação.
tá bom? Espero que tenha ficado claro aqui. Então, vou resumir, gente. O Ibovespa o índice futuro aqui no intradiário, ele está em tendência de alta. Estou ignorando a média móvel aqui, tá? Tá entendendo? Numa estrutura altista. Por quê? Porque ele ainda está fazendo uma sequência de topos e fundos ascendentes. O que está me chamando a atenção? A pouca distância entre os últimos topos, tá? E o fato de ter demorado bastante tempo para formar esse topo ridiculamente mais alto do que o anterior. Esse alargamento aqui me incomoda bastante, então ele pode ficar bem atrapalhadão aí, isso é um padrão que eu não opero muito bem, então o que que eu tento fazer? Quebrar esse alargamento em estruturas menores para tentar pegar operações de intervalo mais curto e, e assim extrair mais dinheiro do mercado entrando em mais operações, né? A gente entra mais vezes no risco, mas toma menos risco por operação. E então o negócio é esperar uma formação de figura um pouco mais clara. Então, por que que eu estou reticente agora nessa compra? Justamente porque ele rompe topo e não dá sequência no movimento, tá? E agora também a reticência na venda, porque hoje eu fui com muita sede ao pote na venda e ela, a venda não desenvolveu, né? Ela desenvolveu ao longo do dia, mas não na parte da manhã. Então é isso. Vamos tentar trabalhar essa congestão do índice futuro, trazendo cada vez mais, entendendo, obviamente, a tendência primária, a terciária, a secundária, a terciária, e tentar entender essas figuras que eles formam, puxando aqui para prazos mais curtos, porque assim eu consigo fracionar a estrutura do movimento e encontrar, inclusive, figuras que pode ser que demorem mais tempo aí para acionar, mas quando aciona ela acaba realmente fazendo uma figura mais bonita, tipo essa sequência de pivô que aconteceu no finalzinho da sessão, essa formação linda de topo arredondado que eu adoro, tá bom? Então é isso, gente. Depois eu faço mais alguns estudos, vou ver se eu consigo abrir a sala e comentar estudos sobre dólares, sobre commodities amanhã também. Muito obrigada e deixa aqui nos comentários se você concorda, se você tem alguma coisa a acrescentar. Eu estou bem em cima do muro aqui com o índice também, então vamos ver o que a gente vai ter para amanhã, tá certo? Um beijo e até!